Muito comum na construção civil, o emboço é um tipo de revestimento utilizado para regularização, revestimento, nivelamento e vedação de uma superfície. É o revestimento intermediário da fase de acabamento, sendo aplicado após o chapisco e antes do reboco. Serve, assim, como base ideal do revestimento de reboco ou pode receber azulejo, massa corrida, cerâmica, promovendo assim a uniformidade de absorção e aderência entre as camadas. O emboço é formado de cimento, cal, areia e água, e a sua espessura média deve ser de 1,5 cm, pois, além disso, além do possível consumo inútil, corre-se o risco da argamassa se desprender da parede após a seca. Para esse vídeo, quanto à espessura ideal, preparação e aplicação, seguimos de acordo com as principais normas NBR 7200 de 98 e NBR 13749 de 96, as quais estipulam procedimentos e recomendações de práticas adequadas. Assim sendo, o traço adotado foi de 1:3:11 e espessura de 1,5 cm. O emboço foi preparado manualmente e aplicado a uma área próxima de 1,5 m². Dividimos a aplicação do emboço em 4 grandes etapas, que serão detalhadas e mostradas nesse vídeo, sendo elas taliscamento, isto é, assentamento de taliscas, execução de guias mestras, emboçamento e sarrafeamento. Os materiais necessários para sua execução são taliscas, fio de nylon, uma trena, martelo, prego, desempenadeira, colher de pedreiro, caneca dosadora, prumo, régua de alumínio, maceira, balde, lixa, luvas, capacete, cimento, cal, areia e água. Antes de preparar a argamassa para o emboço, deve-se peneirar bem a areia. Coloca-se a cal e a areia na maceira, conforme traço e orientação do projeto. No nosso caso, o traço foi de 1:3:11. Em seguida, mistura-se até deixar a massa homogênea. Coloca-se água e mistura-se a argamassa. Por fim, adiciona-se o cimento e vai misturando até a mistura ficar homogênea. Com o propósito de se garantir a coerência de medidas e ângulos na execução do emboço, entre as fases de alvenaria e revestimento, é necessário utilizar-se das taliscas, as quais são pequenas placas de madeira ou cerâmica com aproximadamente 1 cm de espessura. Antes do taliscamento, porém, é necessário que se limpe a parede, removendo todo o pó, através da lixa e do pincel, para que daí a argamassa possa se fixar melhor e possa ter melhor aderência com a parede. Em seguida, deve-se umedecer as paredes, permitindo assim uma melhor aderência tanto das taliscas quanto da argamassa que será aplicada posteriormente. Também, se lançarmos a argamassa na superfície seca, sem a umidade, a parede absorverá a água da argamassa e a argamassa se desprenderá da superfície facilmente. Contudo, não deixe muito úmida, pois a argamassa escorrerá pela parede. Nessa primeira etapa, portanto, coloca-se 2 pregos sobre a mesma linha horizontal, amarra-se o fio de nylon entre eles, com distanciamento de 1,5 cm entre a parede e o fio. Depois, assenta-se as taliscas com argamassa, estica-se o fio na parte inferior da parede, com os outros 2 pregos, formando um quadrado.
Com o auxílio do prumo, verifica-se o nivelamento e eventuais ajustes e, por fim, assente-se as outras duas taliscas, formando esse retângulo. Além disso, a distância máxima na vertical entre as taliscas deve ser de 2 metros. Asseguramos que as taliscas estão com suas faces aprumadas, isto é, no mesmo plano vertical, preenchendo com argamassa no sentido vertical de baixo para cima, os espaços entre as taliscas, ressaltando-se que a argamassa deve ser aplicada comprimindo contra a parede com a colher de pedreiro. Com isso, formam-se as guias em toda a parede, que servirão de base para o preenchimento do emboço. Após a realização das guias, com a parede já molhada, foi preenchida a área entre as duas guias de argamassa com o auxílio da colher de pedreiro. Após o lançamento, comprime-se a argamassa na parede, para melhor fixá-la e retirar as bolhas de ar. Depois de preenchido toda a argamassa, apoia-se uma régua nas duas guias e raspa-se a superfície, de baixo para cima, em movimento de zigue-zague. Assim, se retira todo o excesso e se regulariza a área para que a superfície fique plana e aprumada. Finalmente, após a execução do emboço, é necessário um tempo de cura de aproximadamente 7 dias, para que então possa ser executado o reboco ou quaisquer outros tipos de revestimento. No que diz respeito aos cuidados e patologias do emboço, deve-se ter atenção sobre os seguintes aspectos. Primeiramente, quanto à aplicação da base, é muito importante verificar e ter cuidados quanto às condições de aderência do revestimento nessa superfície. Deve-se avaliar a textura, a capacidade de absorção, a aderência, ver se há rugosidade suficiente, homogeneidade, para que assim as medidas de correção e aplicação do emboço possam continuar. Também deve-se verificar se o tempo de cura do chapisco, camada anterior, está correta, pois, caso contrário, sua retração junto à secagem da camada inferior podem causar fissuras na camada do emboço. Quanto ao traço e os materiais empregados, deve-se se atentar quanto à areia, se ela é de boa procedência, se possui impurezas e se a finura está correta. A cal deve ser de boa procedência, pois quando a etapa de hidratação, que é a etapa mais lenta, não é completa na fábrica, essa etapa pode continuar durante o amassamento e até mesmo na aplicação da argamassa. O que acontece, porém, é que com essa hidratação, essa etapa lenta, há o aumento e a expansão do volume, o que causa dano ao revestimento na camada de reboco, podendo ocorrer a formação de vesículas. Dessa forma, o revestimento endurecido empola e se desloca do emboço. Ainda quanto ao traço, caso a quantidade de cimento seja extrapolada acima do necessário e um emboço com espessura maior que 2 cm, haverá fissuras e o deslocamento do emboço. Assim, deve-se reduzir o consumo de cimento Portland ou usar o cimento com baixo teor de álcalis.